da Sociedade Brasileira de Diabetes, o doutor Domingos Malherbe. Doutor Domingos, boa tarde. Boa tarde a você, Denise, aos seus ouvintes, e muito obrigado em nome da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes por essa entrevista. Bem, Domingos, eu queria saber exatamente que tipo de vulnerabilidade a mais que se tem quando a pessoa tem diabetes já, porque a gente sabe que tem comportamentos diferentes, né? Aquela pessoa que nunca controla, tem diabetes tipo 2, tem diabetes tipo 1, tem a pessoa que tem um controle mais rígido. Nós falávamos até na semana passada num debate com o senador Cajuru, e ele disse que ele estava com hipoglicemia, que o médico recomendou que ele ficasse totalmente em casa, isolado. Então eu queria saber exatamente quais condições que a pessoa que tem diabetes está mais vulnerável aos sintomas e à complicação por coronavírus. Como você bem falou, Denise, quando nós falamos sobre diabetes, estamos nos referindo a uma situação bastante heterogênea. Então, de modo geral, aquele indivíduo que tem diabetes, mas que tem o diabetes controlado, o açúcar, a glicemia perto da normalidade, e que está rígido, está saudável, o risco de contrair a infecção pelo coronavírus e de complicar no momento em que ele adquire essa infecção é o mesmo risco da população geral. O que nós temos é que o indivíduo com diabetes descontrolado, cronicamente, ao longo de anos, com taxas altas de glicemia, ou o indivíduo que tenha a concomitância de algumas outras situações clínicas que são muito frequentes no diabetes, como doenças cardíacas, hipertensão arterial, doenças renais, esse indivíduo, assim chamado com as comorbidades, e os pacientes que não têm o controle adequado da glicemia, esses realmente correm maior risco de contrair a infecção e, em contraindo, de evoluir para aquelas formas mais graves. É porque essas condições a que eu me referi, elas conferem ao indivíduo uma deficiência na imunidade geral. O descontrole da glicemia, a taxa alta de glicemia durante muito tempo, ela causa uma deficiência imunológica, e aí é onde entra o aumento no risco. Então, quando tem o controle, não tem essa deficiência imunológica que é o maior risco? Não, essa deficiência imunológica ela é condicionada ao mau controle da glicemia. Digamos, a glicemia, a faixa normal do indivíduo que não tem diabetes seria entre 80 e 140, 150 ao longo do dia. O indivíduo com diabetes controlado, ele fica situado nessa faixa, às vezes um pouquinho mais, a gente considera bom controle a glicemia até 180. Agora, o indivíduo que tem faixas contínuas ao longo de meses ou anos, na faixa de 200 a 250, ele acaba adquirindo uma deficiência imunológica que facilita a entrada e piora a evolução do coronavírus. Agora, doutor, então, com aquele caso que se chama de pré-diabético, ele não estaria mais exposto aos riscos, porque geralmente está numa faixa baixa dessa que o senhor colocou até 180, ou faz diferença para quem já tem diabetes efetivamente e vai tomando medicação? Sim, o indivíduo com pré-diabetes não tem o problema da alta taxa de glicemia, porque são glicemias que ficam intermediárias entre aquilo que é normal e aquilo que é um diabetes franco. Porém, muitos pacientes com pré-diabetes têm aquilo que a gente chama de comorbidades. São pacientes com obesidade, com a incidência de hipertensão, com a incidência de alterações do colesterol, e essas comorbidades acabam, por sua vez, independentemente da glicemia, imprimindo um maior risco de formas graves do coronavírus. Por outro lado, o indivíduo com diabetes franco, que está tomando a sua medicação adequada, que está mantendo uma rotina de exercícios, o que não é fácil nessa fase de confinamento, tem uma alimentação adequada, que está orientado pelo médico, que controla a sua glicemia em casa com esses monitores que estão altamente disponíveis no mercado, esse indivíduo ele não tem risco maior, ele tem o mesmo risco de qualquer pessoa da população.
Agora, alguma diferença entre diabetes tipo 1 e tipo 2 nessa questão? E mais uma última pergunta que eu tenho para o senhor é no caso de a pessoa começar a sentir os sintomas e ela tem diabetes, é o caso de ir para o hospital, não é para esperar, não é? Veja, a primeira pergunta que você fez, Denise, a resposta no momento é que os dois tipos de diabetes se comportam exatamente da mesma forma em termos de risco quanto ao coronavírus, desde que esteja controlado. A dificuldade nos casos de diabetes tipo 1 é que a obtenção desse grau bom de controle, as glicemias naquela faixa que eu falei, entre 80 e 180 no dia, ela é um pouco mais difícil e é um pouco mais trabalhosa, porque o diabetes tipo 1, o defeito que causa o diabetes, ele imprime uma instabilidade, uma volatilidade muito maior das glicemias do que acontece no tipo 2, onde o perfil das glicemias é muito mais estável ao longo do dia. Agora, nós temos muitos recursos de tratamento hoje. Todo indivíduo que tem diabetes tipo 1, ele está assessorado por algum tipo de insulina especial, por alguma tecnologia de monitorização da glicemia, e com esses recursos nós conseguimos perfeitamente fazer um controle adequado. Então, os dois pacientes dos dois tipos, 1 ou 2, do diabetes, tipo 1, mais ou menos 10% do total, tipo 2, os outros 90% na população de diabéticos. Os dois pacientes bem controlados estão com o mesmo risco. O tipo de diabetes não influi na questão da imunidade. Realmente o que influi é o grau de controle da glicemia. A outra pergunta que você fez, Denise, desculpe... se iria para o hospital o tratamento, inclusive para o risco de o próprio coronavírus produzir uma instabilidade maior da glicemia? Olha, o que nós temos orientado é que o paciente com diabetes evite de ir ao local de atendimento e realmente só procurar um local de atendimento quando algo muito alarmante, muito sério acontecer. Por exemplo, sintomas muito intensos da infecção pelo coronavírus, como febre alta, tosse ou descontrole da glicemia inusitado. O indivíduo vinha bem, de repente a glicemia pula para uma faixa aí de 250, 300. Nesses casos, ele deve sair de casa e procurar um pronto atendimento. Por quê? Ao entrar num pronto atendimento, esse indivíduo vai estar exposto a um ambiente mais contaminado, isso é sabido, e ele é mais vulnerável do que a população normal. Então, fazer o máximo possível para ficar em casa, falar com o médico. Nós médicos temos feito muitas consultas por web, por internet, e procurar de alguma forma se orientar e tentar contornar a situação nova que apareceu. Isso às vezes é uma situação perfeitamente controlada, autolimitada, e ele não precisa sair de casa e se expor ao risco de entrar num ambiente mais contaminado do que a sua própria casa. A regra básica para quem tem diabetes, assim como para quem não tem, é não sair de casa. Tá certo, nós conversamos aqui com o Dr. Domingos Malherbe, agradeço muito os seus esclarecimentos. Dr. Domingos, que é presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Denise, uma ótima tarde.